Olá, muito boa noite. Boa noite a todos que podem nos vir e ouvir. Hoje nós estamos aqui para mais um debate ao vivo para toda a Terra. Boa noite aos nossos convidados e todos que vão nos assistir e que já estão conosco. Hoje nós estamos aqui para esse debate. Nós estamos com o professor José Pires. Ele é escritor, professor de igreja e de seminário e teólogo. E do outro lado nós temos o senhor Deltamar. Ele é discípulo e apóstolo do profeta Cacô Filipe. E hoje, para o tema desse debate, qual é a autoridade da Bíblia? E para já nós começarmos esse debate, vou dar a palavra a cada 2 minutos a cada um dos participantes, para que eles possam mostrar ao público um pouco do que eles vêm trazer hoje nesse debate. Começando hoje com o apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, muito boa noite. Você tem 2 minutos para mostrar ao povo que nos assiste, que irão nos assistir, o que você traz hoje neste debate. O tempo está com você. Ok, muito obrigado. Muito boa noite, irmão Eli. É um prazer tê-lo aqui novamente. Muito boa noite ao senhor Josué Pires, que aceitou o nosso convite para estar aqui. Muito boa noite a todas as pessoas que sejam já discípulos do profeta Cacô Filipe no Brasil, na América Latina, na África, onde quer que você esteja, mesmo que você não seja ainda discípulo do profeta, mas de alguma forma gosta de assistir os nossos vídeos e está acompanhando, examinando a mensagem do profeta Cacô Filipe, eu também o saúdo, né? E que Deus possa estar conosco neste tempo que vamos percorrer na palavra de Deus. Eu sou Deltamar Costa, discípulo do profeta Cacô Filipe, aqui no Brasil desde março de 2016, e é uma alegria sempre estar aqui para falar sobre aquilo que Deus está a fazer hoje sobre a terra, né? O que é mais importante entre dizer o que Deus disse no passado, o que Deus fez no passado, e o que Deus diz e faz no presente, melhor, é anunciar as boas novas de salvação, que é aquilo que Deus diz e faz no presente, uma geração, em um tempo, por meio de um profeta. Estamos aqui para dizer a toda a humanidade que para o nosso tempo Deus tem nos visitado, assim como as gerações do Antigo Testamento, as gerações antes de nós, Deus as visitou por meio de um profeta, e para o nosso tempo é um negro africano chamado Cacô Filipe, que tem as palavras de vida eterna. É este profeta que tem hoje as chaves do reino dos céus, e ninguém pode chegar a Deus, né, a Jesus Cristo, a não ser que creia e receba este profeta para ser salvo. O que nós iremos tratar aqui é sobre a autoridade da Bíblia. Qual é a autoridade da Bíblia? Até onde a Bíblia vai no plano da salvação ou dentro do cristianismo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Agora o senhor Josué Pires também tem 2 minutos para nos mostrar o que ele veio trazer hoje aqui nessa noite e mostrar para todo o público que está nos assistindo. Muito boa noite, senhor Josué. O senhor tem 2 minutos. Boa noite. Meus cumprimentos ao mediador Eli, ao Deltamar. Boa noite a todos que estão assistindo agora e que vão assistir esse debate. É a primeira vez que eu participo de um debate online. Não estou habituado a isso, mas tem sempre a primeira vez. Bom, agradeço o convite do Deltamar para estar com vocês nesse debate e também pela liberdade que ele deu de escolher o tema. Eu preferi delimitar nesse assunto autoridade do texto da Bíblia, né? E ele também é um assunto muito abrangente, mas diante de tantos assuntos, de tantos temas, né? Envolvendo Cacô Filipe e esse movimento, eu vou chamar assim, por ser evangélico, eu preferi delimitar nesse assunto específico, porque dele depende, o assunto que eu realmente gostaria de tratar seria ministério, mas desse assunto depende falar de autoridade da Bíblia. Autoridade da Bíblia. Qual é a autoridade da Bíblia? Onde está a autoridade da Bíblia? Será que o Antigo Testamento não tem mais valor? E nós vamos, pela escolha que eu fiz, e acatada aceita pelo Deltamar,
e eu já agradeço mais uma vez por isso, enfatizando, nós vamos iniciar em Atos 19, porque do que eu conheço, né, da doutrina do Caco Felipe, escutei ele falar que aqueles livros queimados se tratavam do Antigo Testamento. E aquilo me chocou bastante como teólogo e acho que merece um tratamento teológico em um debate como esse. Ok, muito obrigado, seu Josué. Vou só preparar o tempo aqui para nós darmos início. Então, para que todas as pessoas já que estão conosco e os que vão nos assistir, acho que já deu para ficar sabendo um pouco do que vai ser falado hoje aqui. Então, peço que você já fique conosco, assista essa live até o final, para que você, no final, tire a sua própria conclusão do que está sendo falado aqui. E para que nós comece, como já foi dito, o debate, qual é a autoridade da Bíblia hoje, nos tempos de hoje. Vamos começar com o apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, você tem 7 minutos e o tempo está com você. Muito obrigado. É uma importante pergunta. Qual é a autoridade da Bíblia para os nossos dias? Qual é a posição da Bíblia para os nossos dias? Qual é a função da Bíblia dentro do cristianismo? Até onde a Bíblia vai dentro do cristianismo e assim por diante. Primeiro ponto, eu gostaria de dizer que se alguém acredita ou pensa que o profeta Caco Felipe ou os seus discípulos prega que a Bíblia já não tem mais nenhum valor, você está com uma falsa informação. Essa não é a informação correta, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Tanto os 39 livros do Antigo Testamento é a palavra de Deus, e os 27 livros do Novo Testamento é a palavra de Deus. Então, esta Bíblia protestante que temos hoje, de 66 livros, todos esses livros são verdadeiros, e é a palavra de Deus de ponta a ponta. Não duvidamos de nenhum ponto da Bíblia, porque tudo é a palavra de Deus. E nós também acreditamos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, porque veio por meio dos seus servos, os profetas. Então, quando você vê um profeta dizendo que a Bíblia é isto ou aquilo, a coisa correta não é dizer que este profeta está errado, mas a coisa importante a se fazer, correta a se fazer, é perguntar o porquê que ele está dizendo aquilo, ou porquê que ele está fazendo aquilo. Certamente, tratando-se de um profeta, ele recebeu de Deus uma revelação para dizer certas coisas e fazer certas coisas sobre a terra. Então, a Bíblia, ela não tem mais valor para a salvação. Isso não é uma questão hoje. Não é que a Bíblia hoje não tem valor para a salvação. Desde o começo, logo após Moisés escrever os seus 5 livros, já no tempo de Josué, os 5 livros de Moisés, que até então era a Bíblia lá, biblioteca, né? Conjunto de livros, ou uma coleção de livros, já não podia mais salvar. Já não eram mais os livros de Moisés que tinham poder para a salvação. Nos dias de Jesus, os 39 livros, e Moli, tem um áudio saindo? Se for do seu Josué, peço que ele desligue o seu microfone, ou se for do irmão Eli, tem um microfone ligado? Ok. Então, os 39 livros, os 39 livros lá no tempo de Jesus, que era a Bíblia até então, não tinha nenhum poder para salvar. O que salvava era a mensagem de Jesus. Depois, no tempo de Paulo, os evangelhos de Jesus, as cartas de Pedro e assim por diante, tudo o que havia acontecido antes de Paulo, aquilo não tinha nenhum valor para a salvação, mas o que salvava os filhos de Deus entre as nações, os romanos, os gregos e assim por diante, era a mensagem que Paulo pregava no seu tempo. Então, a Bíblia não tem valor para a salvação, mas, por outro lado, a Bíblia pode até servir como um código de conduta para as pessoas se tornarem boas pessoas. É isto que as igrejas fazem. Elas pegam a Bíblia, ensinam as coisas da Bíblia e fazem pessoas violentas, criminosas, pessoas que tinham uma má vida sobre a terra,
e aplicam isso e fazem dessas pessoas boas pessoas sobre a terra. As pessoas deixam as drogas, deixam a bebida, a prostituição, deixam de matar, de roubar e assim por diante, mas isso não é salvação. Um dia todas essas pessoas morrerão e irão para o inferno, porque seguir o que está na Bíblia, crer na Bíblia, e tudo que você puder fazer e com respeito à Bíblia, isso não pode te salvar. Agora, antes de nós irmos mais a fundo nessa questão, eu vi aqui a apresentação do seu Josué Pires, né? E também ele havia me dito, antes de nós vir para o debate, que ele é um evangelista. E o seu Josué está de acordo que um evangelista é aquele que evangeliza. E ele evangeliza um evangelho. E evangelho é boas novas de salvação. Neste caso, eu gostaria de perguntar ao seu Josué, que evangelho é esse que o senhor evangeliza, senhor José Pires? Pode ligar o seu microfone, por favor, e responder a questão? Nós estamos na modalidade pergunta direta ou Sim, uma pergunta direta. Eu vou até clarear a pergunta para o senhor. O senhor é um evangelista. Uma pergunta direta o senhor pode responder, senhor José. O senhor é um evangelista, né? Nós combinamos eu vou clarear a pergunta. Você é um evangelista e um evangelista evangeliza. Um evangelista leva o evangelho. A minha pergunta para o senhor é, este evangelho que o senhor leva, qual é? Olha só, presta atenção. Nós fizemos um combinado. Não, aí o senhor pode se recusar a responder. O combinado está gravado no WhatsApp. José, o combinado foi não foi a modalidade. Não, licença um instante. Não há interrupção no tempo do outro, senhor José. Licença um instante. O nosso combinado... O que é combinado? Pode parar o meu tempo aí, Moeli. Senhor Josué? Não, e pode aconselhar o seu Josué a não responder se ele não quiser. Né? O que foi que eu disse no começo do debate? Não há interrupção no tempo do outro. Se tiver uma pergunta, você responde se quiser. Você não é obrigado a responder. A nossa modalidade, olha só, nós combinamos uma modalidade de 5 minutos cada um, sem pergunta direta. Você pode responder, não. Está no WhatsApp, está gravado. Não, mas eu sou o moderador e eu avisei no começo como era. O senhor pode responder ou não. Mas eu disse e enfatizei o acordo que nós fizemos e vocês não estão com palavras. Eu afirmei para você que perguntas diretas... Eu provei para ele que foi uma armadilha, irmão ele disse... Irmão Ele debate anterior, ele disse... Jesus disse, meu galardão eu tenho nas mãos para dar a cada um segundo as suas obras. Paulo diz que ninguém é salvo segundo as obras. Logo, o galardão não é a salvação. Seu Josué tem que respeitar o tempo do outro, seu Josué. Ele foi pego numa armadilha no debate passado aí. E eu não quero armadilha. Então, vocês não estão cumprindo a palavra de vocês, eu vou me retirar do debate. Ok, apóstolo Deltamar. O senhor está com a palavra. O senhor Josué, ele fugiu. Eu não fiz nenhum acordo para ele. Eu não fiz nenhum acordo com ele. Moeli, só um minutinho. O senhor Josué está fugindo do debate. Eu não fiz nenhum acordo com ele que não iria fazer perguntas diretas. É ele que veio com um monte de exigências de como que ele deveria fazer o debate. E ele não queria que eu fizesse perguntas diretas a ele. Eu não fiz esse acordo com ele. Não tem nenhum áudio meu dizendo que não ia fazer perguntas a ele. Nós estamos na live, ele fugiu do debate, nós vamos continuar com o assunto. Sim, Moeli. Então, só para deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, antes de nós entrar ao vivo, eu avisei como seria o debate. O debate de 7 minutos, com tempos iguais, e avisei que perguntas eram diretas e a pessoa tinha 3 opções, de responder sim ou não responder. E ele já entrou no debate sabendo que seria assim. Mas, então, eu quero deixar bem claro para as pessoas que ele, por si só, se retirou do debate. Na primeira pergunta, ele se recusou a responder. Mas, para dar continuidade, o que seria um debate, hoje nós teremos uma pequena live para explicar para as pessoas que estão querendo ouvir o que ia ser falado aqui. Então, apóstolo Deltamar, já que nesse momento o debate já não é mais, e sim uma live, eu vou perguntar ao apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, o que é a autoridade da Bíblia? E que autoridade é essa? O senhor está com a palavra.
Bem, como eu estava explicando, a Bíblia é a palavra de Deus porque são livros de profetas, né? São livros de profetas, é a palavra de Deus. No entanto, não tem nenhum poder para salvar. Nunca teve e não terá agora. O que salva em um tempo, em uma geração, é a mensagem de um profeta vivo, é a revelação profética de Deus dada a um profeta. Mas, dado que eu estava a perguntar o seu José Pires, e seria bom que ele tivesse aqui para responder, dado que ele por conta própria saiu, vou fazer as perguntas. E depois ele responde. Ele disse que é um evangelista. Tá? Para mim debater com ele, preciso saber se de fato ele é evangelista. Esse é o primeiro ponto. Se alguém vem aqui para dizer que é um apóstolo, vamos saber se ele de fato é um apóstolo. Se ele diz que é um pastor, ou um doutor, ou um bispo, vamos saber se de fato é, ou apenas está dizendo que é. Porque se ele é o evangelista evangeliza. Evangeliza o quê? Evangeliza o evangelho. E qual é o evangelho que ele evangeliza? Isso ele não quis responder, porque a resposta que ele ia dar é a Bíblia. A Bíblia não é evangelho hoje, porque evangelho é boas novas de salvação. Você vê porque o seu Josué Pires não quis responder? A única resposta que ele poderia dar era essa. Evangelizo a Bíblia, prego a Bíblia. O meu evangelho é a Bíblia. E isso não é evangelho hoje. Porque aquilo que foi escrito há 4.000 anos, 5.000 anos, aquilo que foi escrito há 2.000 anos, nem aquilo que foi escrito 40 anos atrás, isso não é evangelho hoje. A outra coisa que eu ia perguntar ao seu Josué ele disse que é um escritor. E eu ia perguntar o tipo de livro que ele escreve. Eu penso que seja um livro religioso. Não tive tempo de perguntar. Eu queria que ele respondesse aqui. Ele é um escritor? Se é um livro religioso, aonde é que está dizendo que um homem, a não ser um profeta, ou uma escriba de Deus, pode escrever um livro religioso? E trata-se da palavra de Deus. Não teremos essa resposta aqui. Mas ele disse que é um escritor. No entanto, também ele disse que é graduado em teologia. Também ia perguntar, lá no curso de teologia onde ele fez, quem deu o curso para ele? Quem que colocou as questões para ele? Será que foi um profeta? Ou foi outros teólogos? Eu penso que o irmão Eli teve um problema com a sua internet, mas ele vai voltar. Também o seu José Pires disse que ele um evangelista da Igreja Assembleia dos Deuses, né? Ou seja, ele diz Assembleia de Deus. Mas eu ia perguntar quem é o fundador da Igreja Assembleia de Deus? Porventura não é Gunnar Vingre e Daniel Berg? Esses não são os fundadores desta igreja chamada Assembleia de Deus? Eu tinha algumas perguntas para fazer. Eu esperei quase uma semana por esse debate. Estava ansioso para fazer perguntas ao seu Josué Pires. É uma pena que ele não quis ficar. Quem é o fundador da igreja Assembleia dos Deuses? Não é Gunnar Vingre e Daniel Berg? E, porventura, esses homens eram profetas mensageiros para fundar a igreja na terra? Se eles eram missionários, missionários de quem? Quem os enviou? Bem, tinha outras perguntas, irmão Eli, que agora já não faz mais nem sentido eu estar perguntando, porque nós não vamos ter resposta. Mas, quanto à autoridade da Bíblia, a Bíblia não tem nenhuma autoridade para salvar hoje. A Bíblia não tem autoridade para expulsar um demônio. Sim, a Bíblia não tem autoridade para libertar as pessoas dos espíritos e das suas maldições que eles carregam. A Bíblia não tem autoridade para tirar o pecado das pessoas, porque tudo isso só é possível na mensagem de um profeta vivo. E nós íamos falar aqui. Nós havíamos escolhido o tema do debate anteriormente, é sobre o ministério, como que um homem entra no sacerdócio, como que um homem torna-se um sacerdote, entra no ministério. Mas ontem foi mudado, penso que ontem ou hoje, foi mudado para qual é a autoridade da Bíblia. Está bem, eu aceitei ser mudado o tema do debate. E nós íamos falar sobre Atos 19:19. E uma vez sabendo que tipo de livro o seu Josué escreveu, esse livro deveria ir para o altar de Atos 19:19. Se for um livro religioso que fala sobre Deus, sobre o sobrenatural, o espiritual, e ele não é um profeta mensageiro, não é um escriba de Deus, o seu livro iria para o altar de Atos 19:19. No entanto, eu gostaria, irmão Eli, de explicar aqui que o profeta Caco Felipe não queima a Bíblia Sagrada. O que o profeta e os seus discípulos queimam são versões falsas da Bíblia. E todos os livros de teólogos, sim, todos os livros que não são obras de um profeta mensageiro, como livros do Edir Macedo, livros do Silas Malafaia, livros de Valdomiro Santiago, livros de Ben Henry, de T.L. Osborne, de Kenneth Hagin, livros
de Tommy Osborne, de T.B. Joshua, todos os livros de teólogos vão para o altar de Atos 19:19. É a lenha, é a madeira do altar de Atos 19:19. A humanidade deve saber que, assim como foi no tempo dos apóstolos, Cacô Filipe está aqui e ele tem acendido de volta o altar de Atos 19:19. Irmão Ali, me permita ir um pouco mais adiante, voltar a palavra para o irmão. Talvez o irmão tenha alguma pergunta. Mas eu gostaria de dizer que a Bíblia não é o suficiente para salvar as pessoas. Quero deixar isto claro aqui, muito claro. Ora, no tempo de Jesus, havia uma Bíblia lá, e eles tinham os rolos originais, mas eles iam ser salvos como? Os 39 livros, os rolos dos profetas originais. Aqui, os católicos, os protestantes, os evangélicos, os branamistas, eles têm versões de Bíblia. Sim, eles têm algumas tradições de Bíblia, falsas versões, porque são obras de teólogos. Mas lá no tempo de Jesus, os judeus tinham os rolos originais. Mas os 39 rolos dos profetas, não eram o suficiente para a salvação. E Jesus os reprova em João 5:39, dizendo: vós examinais as Escrituras, porque vós pensais que nelas há vida eterna. Mas as Escrituras testificam de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês sondam as Escrituras, vocês examinam as Escrituras pensando que nelas há vida eterna. Jesus que disse isso. Os 39 livros, irmão Eli, os livros originais dos profetas, Jesus disse: vocês estão procurando a salvação aí, na Bíblia? Aí não tem salvação. A Bíblia não pode salvá-los. Vocês são loucos fariseus, loucos saduceus, loucos herodianos, essênios, zelotes, procurando a salvação em um livro de história. A salvação é eu sou a salvação, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é pela Bíblia. Você vê? Qualquer pessoa que prestar atenção à Bíblia, ler a Bíblia num bom espírito, com bom senso, entenderá que a Bíblia nunca foi o suficiente para a salvação em nenhuma geração. A salvação é a mensagem de um profeta vivo. A Bíblia é a coleção dos livros dos profetas. E esta Bíblia não está completa. Eu ia perguntar aqui ao seu Josué Pires para ele responder se a Bíblia está completa, porque nós sabemos que há muitos livros de profetas, a quais os seus livros estão nesta Bíblia protestante. E há muitos outros livros de muitos outros profetas do Antigo e do Novo Testamento que não estão nesta Bíblia, porque a biblioteca completa de Deus está nos céus, de acordo com Salmos 119, versículo 89. E é o anjo de Deus que traz esta palavra, esta revelação, este evangelho eterno para ser dado a um profeta e ser pregado aos habitantes da terra, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. Então, a Bíblia é uma coleção dos livros dos profetas. Agora, lá no primeiro século, foi fechado o cânon do Novo Testamento. Mais tarde, foi fechado o cânon do Novo Testamento, com 27 livros. Mas onde é que está escrito que Deus, ele mesmo, fechou o cânon? Deus não fez isso, porque Deus não pode fazer isso. Se alguém chegar para dizer que foi Deus que fechou o cânon, não foi. Agora, quando isso foi ser feito, Deus cuidou, e usando homens como Eusébio, cuidou para que livros falsos, livros apócrifos, não entrassem nessa seleção de livros. A Bíblia não contém todos os livros dos profetas. Quando você carrega a Bíblia, diz: a Bíblia é toda a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente para a salvação. A Bíblia tem poder para salvar. A Bíblia é a boca de Deus falando com os homens. Quando eu quero falar com Deus, eu leio a Bíblia. Deus fala comigo por meio da Bíblia. Você está na condição dos fariseus e saduceus do tempo de Jesus, que Jesus disse que eles eram guias cegos. Cegos que guiavam alguns outros cegos, porque estavam a interpretar o que os profetas antes deles haviam dito. Não contém todos os livros dos profetas. E a Bíblia é um memorial. Sim, é uma recordação da história, do que Deus fez no passado. Quando você lê Gênesis, quando você lê Êxodo, quando você lê Números, quando você lê os Salmos de Davi e assim por diante, você vai ter nas suas mãos um memorial, uma recordação da história do povo de Israel e aquilo que Deus disse e fez por meio dos seus servos, os profetas. Sim, aí eu ia perguntar ao seu Josué Pires, qual é o lugar da Bíblia? Uma vez que Deus não estava pela Bíblia, qual é o lugar da Bíblia no cristianismo?